Finalistas da Copa do Nordeste estão definidos. Ontem o Sampaio Corrêa garantiu o empate com o ABC e garantiu a classificação. Era uma decisão. A torcida estava confiante e as comemorações começaram antes mesmo da bola rolar no gramado, com a inauguração da estátua gigante por natureza, uma homenagem ao ex-atleta do Alvinegro e da seleção brasileira, Marinho Chagas. Dentro de campo, equipes a postos, torcida vibrante. E no apito inicial, o time visitante foi para cima. Teve uma boa chance no chute de Diego Silva, que passa perto do gol de Edson. Numa falta perigosa para os donos da casa, Igor Leite arrisca no chute direto, que para na boa defesa do goleiro Andrei. O confronto fica cada vez mais equilibrado. E precisando da vitória, o Alvinegro vai para cima e tenta com o Luan. E neste lance, com o Areis, a bola pega na defesa e assusta o goleiro maranhense. Na segunda etapa era a contagem regressiva. O Alvinegro corria contra o tempo para reverter a desvantagem. O Sampaio também tenta chegar com perigo. A melhor chance dos donos da casa veio com o Matheus Carvalho. Ao receber um cruzamento, ele tenta de cabeça e obriga o goleiro do Sampaio a fazer uma boa defesa. O lance mais polêmico da partida veio aos 30 minutos, quando o Sampaio avança pelo lado esquerdo. A bola sobra em William, que acaba derrubado junto com o Maxwell. O juiz marca penalidade máxima. Na cobrança, o camisa 8, Fernando Sobral, que chuta forte e converte. Abre o placar para os visitantes. O lance deixa a torcida revoltada. O clima fica ainda mais tenso quando alguns torcedores pulam o alambrado e invadem o gramado. Pressionam o goleiro. Sob pressão, a arbitragem paralisa a partida por 15 minutos. Não respeitam nós, jogadores, não respeitam suas próprias famílias que vêm, criança que vem para o estádio torcer, enfim, é lamentável. O confronto recomeça e o ABC acaba empatando. Em cobrança de falta de Igor Leite, Erivelton desvia e balança as redes. O jogo fica ainda mais intenso e outro lance polêmico acaba nas expulsões de Maxwell e Wellington Rato. Sem tempo para correr atrás do prejuízo, a partida finaliza em 1-1. E com a vantagem adquirida no jogo de ida, o Sampaio garante a vaga na grande final da Copa do Nordeste. Estamos na final, graças a Deus. Eu falei para eles, quem não foi campeão esse ano vai ter oportunidade de disputar um título ainda. São poucos que podem falar isso. Em 2018 ainda vamos disputar um título importante como é a Copa do Nordeste. O que era para ser festa acabou com confusão dentro e fora do gramado. Foi assim que o ABC se despediu da competição regional e vai focar agora somente na Série C do Campeonato Brasileiro. As derrotas elas servem para você crescer, né? Para você ver onde cometeu os erros e tentar anular esses erros para que não aconteçam mais. O torcedor pode esperar um ABC como sempre foi nessa Série C. Um time aguerrido, um time que vai voltar a ser ganhador dentro e disputar boas situações a nível de ganho de pontos fora de casa, para que a gente se mantenha no G4 e brigue até o final. O primeiro jogo da final acontece já na terça-feira e a grande decisão na outra terça, dia 10 de julho. E você acompanha tudo aqui na TV Ponta Verde, é claro. Emerson, o Sampaio teve que brigar literalmente para garantir essa vaguinha na final, né? Teve sim. Um abraço para você, Rafa, os amigos de casa. O Sampaio fez um jogo cauteloso. Já tinha conquistado a vitória na primeira partida, jogando em casa, lá no Maranhão, e fez uma partida totalmente administrável, o jogo inteiro. O ABC não conseguiu oferecer perigos a defensiva, principalmente no que se refere à criação de jogada, municiar os homens da frente, colocar o goleiro adversário para trabalhar. Sobre todos os aspectos, o Sampaio fez um jogo muito tranquilo. Conseguiu abrir o placar, só tomou um empate já próximo aos 40 minutos. Aí o time do ABC precisaria fazer mais 2 gols, porque tem um gol qualificado fora de casa. Então, se classificou sem ter muita dificuldade e sem passar sustos. O que a gente pode esperar da final? Olha,
o time do Bahia é o franco favorito, né? Até porque a dificuldade que o time do Ceará encontrou, por exemplo, na fase anterior, o próprio Sampaio também, nesse confronto agora, contra o time do ABC, de não poder escalar jogadores pontuais por conta do prazo da Copa Nordeste que esgotou lá atrás, o Bahia não corre esse problema. Todos os jogadores que o Bahia vem utilizando na Série A do Brasileiro foram inscritos em tempo hábil na Copa Nordeste. Então vai com força máxima, carga total, numa condição normal, temperatura e pressão, o Bahia levanta a taça. Agora, o Sampaio, né, é um adversário que você precisa considerar, você não pode desprezar. Agora vamos falar de CRB. O técnico Doriva chega hoje no CT do Ninho do Galo. Quem tem mais informações é a repórter Italine Marques. Oi, Rafa, muito boa tarde para você, também para todos que nos assistem. Olha, o CRB retomou os treinos nesta quinta-feira aqui no Ninho do Galo, em Barra de São Miguel. Foi feito primeiro um trabalho físico no campo e depois um trabalho técnico. Na quarta-feira, os jogadores folgaram depois da derrota para o Goiás. O jogo foi em Goiânia. O CRB não está em boa fase, Rafa. É o 18º colocado da Série B com 12 pontos. Logo após a derrota para o Goiás, a diretoria decidiu pela retirada do treinador Júnior Rocha. Mas um novo técnico já foi contratado. Doriva, que já foi campeão carioca pelo Vasco e paulista pelo Ituano, já comanda o treino da tarde de hoje aqui no CRB. O Galo joga na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, no estádio Rei Pelé, contra o São Bento de São Paulo. Eu sigo com você no estúdio, Rafa. Valeu, Italine e Emerson. O que a gente pode esperar do CRB na quarta-feira? Dá tempo do Doriva montar um time com a cara dele ou vai ser mais ou menos o que o Júnior estava fazendo? Vai ser o que o Júnior estava fazendo. Não vai dar tempo, evidentemente, até porque não tem jogadores novos, né? São jogadores que aqui já estão. Precisa levar em consideração que no penúltimo jogo contra o Paysandu no estádio Rei Pelé, o CRB foi com uma formação e com um estilo de jogo. No jogo que perdeu para o Goiás, foi com outro time, mudou algumas peças pontuais e com outro estilo de jogo. Vai precisar ver qual é o estilo de jogo os que aqui ficaram, o Jean, o Capita, que é auxiliar técnico, o próprio Lacô Pacheco, que é o diretor de futebol, vai passar em termos de informação para o novo treinador, né? Esse jogo de agora contra o São Bento, você não vai perceber basicamente nada de característica do novo treinador, exceto a questão motivacional, muda o comando técnico, de repente um outro jogador que não vinha sendo aproveitado ganha áreas de motivação por conta da mudança e é torcer para que dê certo, né? Era isso que eu ia perguntar. Tem algum jogador que você sabe que pode ganhar a posição com a chegada do Doriva? Você acha que deve ganhar a posição? Olha, o Júnior, ele conseguiu rodar o elenco, né? Conseguiu utilizar basicamente todo mundo que estava à sua disposição. Um ou outro jogador perdeu a condição de titular. Por exemplo, o Tinga era titular, perdeu essa condição. O William Santana era titular, perdeu essa condição, mas é praticamente o 12º jogador do CRB, entrou em todos os jogos, né? É só questão de definição. Eu disse aqui ontem, não vou nem esticar mais nesse assunto, acho que o CRB precisa, de alguma forma, injetar ânimo no time. Eu falo isso com relação a novas peças, novas contratações. Você muda o comando técnico, você precisa oxigenar. De repente trazer mais 2, 3, 4, 5 jogadores, tirar alguns, para que possa dar uma sobrevida e tentar se recuperar dentro da competição. Emerson, eu recebi uma lista de dispensa assinada Emerson Júnior. É fake. Mais um fake. Né? Até porque o História ele passa 24 horas. Né? Não vai passar 5 minutos. Não existe isso, é fake. Tem que ter cuidado. Inclusive, eu não faço história colorido. Viu? É sempre uma cor só. O CSA enfrenta o Coritiba querendo voltar ao G4. O azulão perdeu a posição para o Vila Nova, mas com a simples vitória, hoje ele pode reassumir a vice-liderança da competição. O meia Didira falou sobre o assunto. Vamos ver? A Série B é dessa forma, cara. Às vezes você tá lá em cima, às vezes você tem uma caída na tabela, mas a gente tem tudo nas mãos, né, para que a gente possa voltar novamente para o G4. Então a gente sabe da importância que é esse jogo. Um jogo difícil, um jogo complicado, onde a gente está jogando no nosso domínio. Junto do nosso torcedor, a gente tem que ir em busca de um resultado positivo, que é a vitória. A gente sabe que a equipe do Coritiba é uma equipe de qualidade, uma equipe que vem com o intuito também de buscar a vitória para entrar no G4. Então não tem jogo fácil, a gente vai procurar fazer o menor, se dedicar ao máximo como a gente vinha fazendo nos jogos antes, para que a gente possa buscar essa vitória aí e voltar para o G4. Pelo futebol que o CSA vem apresentando nos últimos jogos, Emerson, será que dá para vencer hoje? Dá, e o CSA precisa voltar a vencer, justamente isso.
O CSA está na 5ª posição, até que o empate volta para o G4, se ganha, parece que assume a vice-liderança. Mas foi gordura construída na primeira parte da competição. O CSA, apesar que teve... Você pode considerar 2 resultados bons fora de casa em termos de pontuação, porque pontuou nos 2 jogos, não perdeu. Mas já tem o quê? 4 jogos que o CSA não sabe o que é vitória. E principalmente dentro de casa, né? Os últimos jogos, como mandante, perdeu para o Guarani e empatou com o CRB. Então está na hora de voltar a vencer contra uma equipe que vem crescendo dentro da competição, que tem poder de investimento, uma das principais favoritas para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, e é uma vitória que dá moral. O CSA vencendo esse jogo, ele respira, dá moral, ganha força para enfrentar na quinta-feira que vem o Brasil lá em Pelotas. E mesmo o CSA não vencendo há 4 partidas, o meia Didira ressalta a importância dos empates. O resultado da derrota, né, que a gente teve em casa e 3 empates seguidos, a gente sabia que a vitória era importante, mas um clássico a gente sabe que é difícil, a gente sabe que as 2 equipes estavam propondo um jogo, mas também com o máximo de segurança para não levar o gol e sair com resultado negativo. E a gente teve 2 jogos fora de casa, 2 jogos difíceis, com 2 equipes também de qualidade. E a gente sabia que era importante a gente somar pontos, independente se fosse 3 ou 1. Então a nossa equipe se dedicou mais para tentar buscar a vitória, tivemos chance para isso, mas infelizmente não conseguimos. Mas os 2 pontos que conquistamos foi de sua importância, né, para a tabela. Emerson, o Didira tem razão. Mesmo não vencendo, conquistou 2 pontinhos fora de casa, 1 pontinho em um jogo, outro pontinho em outro. E mais importante que isso, não deixou as equipes pontuarem os 3 pontos. Importante, né? Você levando em consideração que você, por exemplo, a Ponte Preta, o que eu falei agora há pouco para o Curitiba, você enquadra a Ponte Preta, embora não está na mesma pontuação, na faixa de colocação que está a equipe do Curitiba. Paysandu, no entanto, Paysandu está brigando aí nessa parte de baixo. Mas da mesma forma que você não fez os 3, o seu adversário também não. E o adversário estava jogando em casa. Levando por esse aspecto, é um fator muito positivo. Aí o cara pode falar, levar em consideração a pontuação, é melhor perder um jogo e ganhar outro. Mas para moral não, né? Autoestima do grupo, você foi 2 jogos fora de casa, não perdeu os 2, foi excelente. Então é isso que você levar em consideração e concordo com o Didira. Até porque foram 12 pontos nos últimos 4 jogos, a gente pode falar assim, 12 pontos disputados e o CSA ganhou 3, apenas é pouco. Exato, mas é isso que eu estou falando, que eu disse agora há pouco. A gordura que ele construiu no início da competição o condiciona a ficar nessa posição muito favorável que ele está agora. Só que você precisa pontuar, você não vai ficar vivendo do que fez no início da competição, até porque as outras equipes já chegaram, já saiu do G4, mesmo que de repente momentaneamente, precisa vencer, né? Mas como a gente disse ontem, se o CSA quiser voltar a vencer, vai precisar ser mais agressivo. A gente jogando em casa, a gente tem que ser uma equipe agressiva, uma equipe que tente buscar o gol o tempo todo, que a gente sabe da importância que é você junto do seu torcedor, a torcida nos apoiando, cobrando também ali, para que a gente possa buscar o resultado, é importante. Então a gente espera que nesse jogo a gente possa mudar a postura, possa ser uma equipe mais ofensiva. Na hora de marcar, tem que ter responsabilidade, mas na hora de jogar a gente tem que ter personalidade, fazer um grande jogo e buscar os 3 pontos, que é o mais importante. É isso mesmo, Emerson? O problema do CSA não conquistar as vitórias nos últimos jogos é a falta de agressividade no ataque? Olha, o jogo ofensivo, né? Até ele fala, peça de reposição para que você possa mudar o jogo ofensivo. O CSA precisa ter repertório alternativas. Teoricamente vai conseguir isso na sequência um pouco mais para frente pelas contratações que fez. Contratou reforçando para frente. Pelo que eu tenho de informação, o Walter continua como titular hoje, já foi no jogo passado. Então você já tem uma outra possibilidade além do Daniel Costa. Então o técnico Marcelo Cabo ele começa a rodar o elenco e procurando alternativas. O CSA já mostrou que tem defensivamente uma consistência, né, mas não vinha tendo repertório para o jogo ofensivo, por isso que estava pecando nos últimos jogos. É aguardar para ver se o CSA a partir de hoje apresenta esse repertório que a gente tanto pediu aqui. E olha que bacana, o Edinho, aquele baixinho que fez a festa dos azulinos no ano passado, fechou o contrato de 5 anos com o Atlético Mineiro. E aí, galera ligada na TV Galo, estamos aqui no Centro de Excelência na Cidade do Galo, ao lado de mais uma contratação do clube nesta intertemporada. Edinho, 23 anos, contratado até junho de 2023. Edinho, bem-vindo ao Atlético. Fala um pouquinho da sua expectativa para essa nova oportunidade na sua carreira. Agradeço, né? Fico muito feliz, é uma realização de grande sonho. Eu tinha um projeto de chegar à Série A, então muito feliz, creio que vou dar muita alegria à torcida do Galo. Então estou super motivado, fui acolhido muito bem no clube, então agora é se preparar aí para dar sequência no bom trabalho que a gente está fazendo. O atual elenco do Atlético, quem que você conhece, o que você pode falar a respeito?
Na verdade, eu não trabalhei com ninguém, né? Mas quando eu cheguei aqui, fui super acolhido, os caras me trataram super bem. Então, já cheguei hoje, estou muito feliz pelo acolhimento. Então, agora é só trabalhar e espero a gente fazer grandes temporadas aqui com a torcida do Galo. Fala um pouquinho sobre você, se apresente à torcida atleticana, de onde você veio, por onde passou. Eu sou Edinho, tenho 23 anos, nasci em Baturité, interior do Ceará. E é isso aí. Passa um recado então, para a galera que está ligada na TV Galo, dessa expectativa final. Torcida do Galo, pode contar comigo, vou dar conta do recado, vou me esforçar do começo ao fim, junto com os companheiros, e vamos em busca de títulos, que é o mais importante. Emerson, eu lembro que na disputa da Série C no ano passado, muita gente criticava, não, o Edinho é jogador de Série C, não vai dar para renovar o contrato dele para a Série B, o homem está na Série A agora. Tá, e você sabe, o presidente do CSA, até conversei com o presidente hoje um pouco mais cedo, o presidente do CSA é empresário, né? Empresário de sucesso, né? Sim. Várias empresas, enfim, está comandando muito bem o time do CSA e ele vê possibilidades de negócio em várias situações. Tanto é que ele é empresário com empresas de muitos segmentos. E ele, por muito pouco, não comprou o passe do Edinho quando ele estava no CSA. Me recordo bem, e a proposta que foi feita era de 300 mil. Se ele tem comprado, ele teria feito agora um grande negócio. Um grande negócio. Né? Deve estar redondamente arrependido de não ter feito. O Edinho é um bom jogador. Né? Ele, quando chegou no CSA, para quem não sabe, ele estava encostado no banco do Guarani, mal pegava a relação, né? E veio no CSA, fez um excelente campeonato brasileiro da Série C, estava aí muito bem no time do Fortaleza e foi contratado. Ele é novo ainda, né? Eu tenho a impressão que ele vai ser um dos grandes jogadores aí do nosso futebol. É uma característica diferente, jogador rápido, insinuante, ousado, agudo pela direita e pela esquerda também, e consegue municiar os homens de frente. É um baita de um jogador. É muito interessante a gente ver clubes alagoanos reacendendo carreiras de jogadores, James. Sim, é verdade. O CSA tem virado especialista nisso, né? Você pega jogadores aí, alguns chegaram no CSA praticamente desacreditados, se projetaram aqui e estão bem, né? Dentro e fora do país. Vamos para um rápido intervalo, na volta tudo sobre Copa do Mundo. Fiquem agora com a convocação do presidente Rafael Tenório para a partida de hoje contra o Coritiba. A gente volta já. Olá, nação azulina. Amanhã, sexta-feira, 29, às 18 horas, no estádio Rei Pelé, um grande jogo, CSA e Curitiba. E nós precisamos da sua presença, porque você é o 12º jogador. Temos que lotar o Rei Pelé de azul e branco e conquistarmos um grande resultado para permanecermos no G4. E para isso nós estamos aqui com o nosso comandante maior. Contamos com a nossa torcida, nosso 12º jogador, para essa importante partida, para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Contamos com você, nação azulina.